Olá, turmas do terceirão, como é que vão? Tudo certinho? Então, estive pensando em ano eleitoral. A pergunta é: como iniciou a República no Brasil? O nosso vídeo aula de hoje apresenta um resumo sobre o início do governo republicano no Brasil. Em ano eleitoral, o que nós herdamos dos tempos dos coronéis? O Brasil, antes de ser uma república, era uma monarquia durante 67 anos. Só Dom Pedro II governou aproximadamente 40 anos. Então, 15 de novembro de 1889, formou-se um governo provisório, organizado por grupos de militares, de cafeicultores e de profissionais liberais, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Provavelmente a ideia dominante era mudar a forma de governo sem revolucionar a sociedade. Iniciava então um período da República da Espada, que era então governado por militares, chefes do exército, como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca teve dificuldades de governar, porque no Congresso, em sua maioria, era controlado por cafeicultores. Era um presidente muito autoritário e centralizador. Por isso que era criticado principalmente por pessoas ligadas aos cafeicultores. Deodoro da Fonseca renuncia e Floriano Peixoto, seu vice, assume o governo. Floriano inicia fazendo concessões e benefícios aos pobres, mas sofre várias revoltas e oposição. Revolta federalista e de armada ameaçavam bombardear a capital, Rio de Janeiro, exigindo o afastamento do presidente e a realização de eleições. Eram contra a centralização política do governo. Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, ficou no governo até o fim do seu mandato. Com a República, o Brasil trocava de bandeira, se separava a Igreja do Estado e fez uma nova Constituição. A Constituição trazia o sistema presidencialista como forma de governo, autonomia para os estados, divisão em 3 poderes, e o voto censitário era abolido. Era garantido o direito de votar os brasileiros maiores de 21 anos, exceto mulheres, analfabetos, mendigos, soldados e religiosos. O voto era aberto, não secreto, obrigando os eleitores a revelar publicamente em que candidato votaram. Era 1% da população que tinha o direito ao voto. Passando a fase militar, veio uma nova fase na República, a chamada República Oligárquica ou República do Café com Leite, que foi até 1930, quando Getúlio Vargas entra no poder. No início da República, início do século XX, a maior parte da população vivia na área rural, era analfabeta, não tinha direitos como hoje. A política regional foi dominada em várias partes do país por grandes proprietários rurais que se tornaram verdadeiros chefes ou líderes políticos das cidades. Eram conhecidos como coronéis. O poder dos coronéis ultrapassava os limites de suas propriedades rurais, chegando por vezes a alcançar as cidades. Diversos empregos e cargos estavam com frequência sujeitos à sua influência. Fosse na prefeitura, na delegacia, na escola, no cartório público, muitas pessoas como donos de armazéns, médicos, advogados, prefeitos, vereadores, delegados, procuravam se aproximar dos coronéis em busca de apoio a favores. Em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos candidatos por eles indicados. Quem se negasse ficava sujeito à violência dos jagunços ou capangas que trabalhavam nas fazendas dos coronéis. Durante as eleições, cumprindo ordens dos fazendeiros, os jagunços procuravam controlar o voto de cada eleitor. Esse voto aberto e dado sob pressão ficou conhecido como voto de cabresto, expressão popular que significa voto induzido, imposto e o que não expressa a vontade do eleitor. Como não havia uma justiça eleitoral independente, os coronéis também praticavam fraudes para conseguir que seus candidatos vencessem as eleições. Dentre as principais fraudes estavam a falsificação de documentos para que menores e analfabetos pudessem votar,
a inscrição de pessoas falecidas como eleitoras, a violação de urnas e a adulteração das cédulas de votação e a contagem errônea dos votos, com o favorecimento do candidato do coronel. A troca de favores funcionava de seguinte maneira: o coronel mais influente e poderoso em cada município ou região estabelecia aliança com coronéis de outros municípios ou regiões para eleger o governador do estado. Depois de eleito, o governador retribuía o apoio recebido dos coronéis, destinando verbas e favores para as áreas de influência de seus correligionários. Era a prática do clientelismo elevada ao nível estadual. Esta política de favores do toma lá, dá cá, eram liderados por 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Nesses estados, as oligarquias agrárias paulista e mineira estavam organizadas em torno de partidos PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Fazendo coligações com os proprietários rurais dos demais estados, os políticos desses partidos lideravam a vida política do país, alternando-se no poder. Esta política se chamava a política do café com leite. Olá, gostaram? Então, agora é com vocês. Pegue o caderno, tome nota nas seguintes questões. Pergunta número 1. Quais as diferenças entre a República da Espada e a República Oligárquica? Número 2. Como funcionava a política na Primeira República? Compare com a política atual brasileira. O que mudou e o que ainda continua? Muito bem, vocês então respondem, pode ser as respostas digitadas e mandar em anexo no e-mail, ou pode ser digitado no próprio e-mail. Então, até lá, tchau e obrigado!